Deus é bom, Deus é maravilhoso, e como é gostoso, né, estar nesse ambiente de adoração, nesse ambiente onde o reino de Deus é entronizado através dos louvores. Queridos, Deus já falou conosco nessa noite, através do louvor, através da vida do pastor Ayrton. Vocês vão perceber, e fale assim comigo, um só Espírito. Sabe que sem combinar nada, sem falar nada, sem ajustar nada, sem um ligar para o outro, sem nenhum saber o que o outro vai fazer, o Espírito Santo traz a mesma direção para o culto, desde o começo até a mensagem. Porque a palavra do Senhor hoje está no Evangelho de João, no capítulo 14. O capítulo que o pastor Ayrton começou a mencionar, mas eu vou um pouquinho mais adiante, eu vou ali no versículo 16. Porque há algum tempo esta mensagem, essa palavra tem ardido no meu coração. Os irmãos da oração da madrugada me perdoem, mas vocês já ouviram essa mensagem. Porque o Evangelho de João tem sido nosso companheiro às 5 horas da manhã. Nós temos acompanhado o Evangelho de João, estamos indo capítulo a capítulo, versículo a versículo. Então, na oração da madrugada, nós temos ali apenas 15 minutos, aproximadamente 15 minutos para trazer uma mensagem. Então, imagine o desafio, um pastor conseguir pregar em 15 minutos. É quase que uma epopeia, um milagre, né? A cada manhã, a cada 5 horas da manhã é um milagre que Deus faz ali conosco. E o que Deus colocou no meu coração foi de compartilhar aquilo que eu tenho feito nas minhas devocionais. Então tem sido o meu tempo de compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração. Mas isso tem ardido muito forte no meu coração. Essa mensagem tem ardido muito forte no meu coração. E quando o pastor Januário me pediu para pregar no lugar dele hoje, seria ele que estaria pregando, o Senhor então me trouxe a memória, essa palavra, e é isso que eu quero compartilhar com a minha igreja nessa noite, em nome de Jesus. Do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16 até o versículo 20, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, aleluia. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Gera esse entendimento, Deus, que somente o Teu Espírito Santo pode fazer nos nossos corações, de compreender que nós não estamos órfãos, Deus, mas o Teu Espírito Santo Consolador habita em nós, está conosco, nos guia, nos consola, nos fortalece, nos dá tudo o que precisamos. Deus, traz isso aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, queridos, esse momento era um momento muito interessante do ministério de Jesus sobre a face da terra. Jesus estava ali com os seus discípulos, transferindo para eles tudo aquilo que Deus havia dado ao coração de Jesus, e Ele veio trazendo e veio colocando a revelação progressiva de quem Ele era. Na verdade, os seus discípulos estavam num processo de um discipulado intenso de Jesus. Jesus estava transferindo para o coração, para a mente, para a vida dos seus discípulos, tudo aquilo que eles precisariam entender e compreender para viver os dias que ainda eles viveriam sobre a face da terra. Jesus tinha a dimensão do tempo que Ele tinha para compartilhar. Por isso, Jesus foi extremamente intenso no seu processo de compartilhamento no seu discipulado com seus discípulos. Então, muitas vezes você vai olhar a Bíblia narrando esses momentos onde Jesus recolhe os seus discípulos, chama os seus discípulos, ou mesmo quando a multidão chegava, porque o que estava acontecendo? Jesus estava operando sinais, Jesus estava operando maravilhas, a fama de Jesus, se pode assim dizer, né? Nós não gostamos muito dessa expressão, né? Porque fama é um negócio assim hoje meio pejorativo,
vivo, né? Mas ali, aquilo que Jesus estava fazendo, já estava percorrendo toda aquela circunvizinhança. Então a multidão corria para Jesus. Por quê? Eles queriam ver, eles queriam testemunhar, eles queriam saber o que estava acontecendo, quem era aquele homem que estava mudando toda uma realidade, que havia tomado ali Lázaro daquele lugar da morte e tinha trazido Lázaro à vida. A mulher havia sido curada, outros coxos estavam andando, cegos estavam vendo, pessoas estavam ouvindo. Então Jesus, mesmo no momento que ele estava com uma multidão maior, Jesus não deixou de compartilhar, de discipular os seus filhos que estavam ali, os seus irmãos que estavam ali, para que eles pudessem compreender tudo o que estava para acontecer na vida deles. E é interessante que o Espírito Santo de Deus toma toda essa narrativa, inspira o coração dos homens que foram levantados, e a palavra do Senhor diz que o Senhor inspirou no coração deles a palavra do Senhor, e eles começaram a escrever as narrativas daquilo que Jesus estava falando. E hoje nós podemos glorificar a Deus porque nós temos a Bíblia que nos ensina, nos relata e vem trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos compreender, que Jesus ensinou para os nossos dias hoje. Então a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, porque ela traz, ela contém nela tudo o que nós precisamos para hoje, para nós, para a nossa realidade, para o nosso momento, para o nosso tempo. Ela não precisa se atualizar, ela é atual sempre, porque ela manifesta a glória de Deus sobre nós, pela revelação de quem Deus é. Ela é atualizada porque ela demonstra para nós tudo o que nós precisamos a respeito da vida e da piedade. A Bíblia é a palavra viva de Deus que alimenta o nosso coração, mas que nos prepara para o que está por vir. A Bíblia é a palavra da verdade que, escrita em nossos corações, nos faz viver para Cristo Jesus, nos retirando do mundo e nos fazendo viver exclusivamente para eles. Este é o poder da palavra de Deus, é a palavra que gera em nós a mudança de vida que nós precisamos. Por isso Jesus, em determinado momento, começa a ter uma conversa um pouco mais profunda com os seus discípulos. E aqui usando de um linguajar para os jovens, me permitam aqui me comunicar com os jovens agora, amém? Com os adolescentes, com os pretinhos. O papo ficou reto, amém, irmãos? Ou seja, deixou de, e ele foi para o papo reto. E ele chega aqui então, nesse capítulo 16, e diz assim: olha, queridos, está chegando a minha hora. O que Jesus estava revelando aos seus discípulos é: olha, o plano perfeito que eu vim cumprir da parte do meu Pai, está chegando o momento. Aqui Jesus já tinha entendimento que ele iria morrer, que ele iria padecer, que ele iria ressuscitar, e agora ele precisava transferir esta mensagem para o coração dos seus discípulos. Por quê? Porque eles precisariam entender o que é que iria acontecer com eles em pouco tempo. Por isso ele começa a dizer isso para os seus discípulos: é chegado a minha hora, é um momento onde vai começar a se cumprir aquilo que eu tenho dito para vocês, mas agora vocês precisam compreender que chegou a hora, é o tempo. Jesus já sabia que Judas iria o trair. Pastor, mas você está dizendo que ele sabia quem ia o trair. Ele sabia que o diabo já havia entrado no coração de Judas, ele sabia que era Judas, ele já sabia que os soldados viriam, então ele tinha na mente dele, no coração dele, tudo já esquadrinhado. Por quê? Porque Deus, o Pai, já havia revelado todo o plano para ele, e agora Jesus, como um mestre amoroso, começou a compartilhar com os seus discípulos para prepará-los. Fala assim comigo: Jesus. Mas fala de verdade, irmãos, amém? Assim, Jesus deseja me preparar para o que está por vir. Sabe, Jesus, ele
amou tanto os seus discípulos. Mas agora eu quero sair daquele momento específico e vir para o nosso momento hoje. Porque Jesus nos ama tanto, 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 que Ele deseja preparar os nossos corações para aquilo que está por vir. Jesus sabia que era chegada a hora dele. Irmãos, nós precisamos compreender que está chegando a hora da igreja. A igreja precisa estar atenta para o tempo da igreja sobre a face da terra. Sabe, queridos, Jesus então vira para os seus discípulos e diz assim: e eu rogarei ao Pai. Sabe, essa expressão rogar, ela é extremamente importante, porque o que Jesus estava dizendo é assim: eu vou interceder e clamar diante do meu Pai por vocês, porque daqui a pouco eu vou cumprir o plano, daqui a pouco eu vou ser morto, vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, mas eu vou subir para o meu Pai. Mas antes de fazer isso, eu vou rogar a Deus, rogar ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então vejam, queridos, o que Jesus estava dizendo é: eu vou pedir ao meu Pai, eu vou clamar ao meu Pai, que Ele envie para vocês aquele que vai ser chamado, convocado a estar ao lado de alguém, especialmente convocado a ajudar alguém. Esta palavra consolador significa exatamente isso que eu acabei de ler para você. Consolador é a palavra paracletos, e o pastor Celso depois me corrige se estiver errado o meu grego, amém, irmãos? Nem no português vai muito bem, imagina no grego. E aqui a palavra paracletos significa o seguinte: chamado. Então veja, Jesus estava dizendo: eu vou para o meu Pai, mas eu vou interceder por vocês para que Ele envie um chamado, aquele que será chamado para estar ao seu lado. Então o Espírito Santo, o Consolador, ele é o chamado de Deus para te auxiliar, para estar ao seu lado, especialmente convocado para te ajudar. Alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal, um advogado, uma pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém. No sentido mais amplo, ajudador. Diz assim comigo: ajudador, amparador, assistente. Então vejam, queridos, Jesus estava dizendo: eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar aquele que será chamado para te amparar, para te ajudar, para te assistir, para te auxiliar. Mas ele completa esse sentido quando ele diz assim: para estar convosco. Aleluia! O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, é aquele que está em nós, nos preparando por aquilo que está por vir, aquele que estará conosco em todo o tempo. No tempo da bonança, o Espírito Santo estará conosco, mas no tempo da tribulação, no tempo do aperto, o Espírito Santo estará conosco para nos ensinar, para nos fortalecer, para pleitear a nossa causa, para interceder por nós, para nos ajudar. Ele estará conosco como conselheiro de defesa, o nosso assistente legal. O Espírito Santo estará em mim e em você para nos ajudar a estarmos preparados para aquilo que está por vir. Você não está abandonado à sua própria sorte, meu irmão. O que Jesus estava dizendo é: eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar que Ele envie o Espírito Santo, e esse será quem te ajudará, te auxiliará em tudo o que você precisa. Ele será o seu assistente, Ele será aquele que vai cuidar da sua causa, o seu conselheiro, aquele que vai te amparar, te ajudar, te assistir, aquele que precisa de socorro, Ele será o seu socorro bem presente. Então o Espírito Santo, ele foi enviado para estar conosco. Olha o que diz no versículo: para estar convosco sempre. Sempre. Então, queridos, entendam isso.
O que Jesus estava dizendo é: olha, eu estarei diante do meu Pai, sentado à destra dele, porque é o lugar que me cabe. O lugar de honra é a destra do meu Pai, mas eu deixarei com vocês aquele que vai te ajudar, aquele que vai te assistir, aquele que vai te amparar, aquele que vai estar ao seu lado, aquele que vai te socorrer, aquele que te vai ensinar, aquele que vai te disciplinar. E disciplinar aqui não no sentido da coerção, ou seja, não no sentido da disciplina como uma correção, é uma disciplina de ensino, a didática, ou seja, ele vai te ensinar a como viver para a glória do Pai. Ele será aquele que vai te assistir a viver segundo aquilo que Deus espera que você viva, e que irá preparar o seu coração, a sua mente e a sua vida para o tempo daquilo que está por vir. Foi assim com os seus discípulos, queridos. Por quê? Porque chegaria um momento em que Jesus seria preso, que ele seria escarnecido, e os seus discípulos precisariam guardar a mensagem que estava ali no coração deles, transferidos por Jesus. Mas aí ele continuou dizendo algo extremamente poderoso. E no versículo 17 ele começa dizendo assim: o Espírito da verdade. Sabe, queridos, aqui nós precisamos compreender claramente isso. Aqueles que estão em Cristo têm acesso ao Espírito da verdade. E o Espírito da verdade é o Espírito que traz a verdade do trono da graça de Deus para o meu coração e para o seu coração. Não há acesso a esse Espírito se não for por Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu vou ao Pai e eu rogarei para que Ele envie o chamado para te assistir. Então você só acessa o Espírito da verdade através de Cristo Jesus. Ele é o acesso ao Espírito da verdade, e o Espírito da verdade gera alguma coisa dentro de mim, dentro de você. Mas nós precisamos compreender algo, porque aqui ele deixa muito claro o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Então Jesus está aqui deixando muito claro e muito transparente um antagonismo. O mundo não pôde receber. Então significa que alguém pôde receber. Mas por que o mundo não pôde receber? Porque não o vê. Olha que coisa simples. Queridos, o mundo não consegue ver o Espírito da verdade, porque eles estão dominados pela mentira. A Bíblia, infelizmente, ou a Bíblia revela que aqueles que estão presos ao mundo e aos rudimentos deste mundo e às práticas deste mundo, ao viver segundo este mundo, são chamados de filhos da desobediência, que não podem agradar ao Espírito da verdade. Então eles não conseguem ver o Espírito da verdade. Por quê? Porque eles estão dominados pelo espírito da mentira, pelo príncipe deste século, que é chamado o pai da mentira. Então este mundo jaz no maligno, e o mundo está preso ao espírito que opera no maligno, e o espírito do maligno é iniquidade, transgressão, desobediência contra Deus e contra tudo que Deus estabelece como verdade para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, você consegue entender a importância dessa mensagem para você nessa noite? O mundo não pôde receber o Espírito da verdade, por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer o Espírito da verdade. Então eles estão presos ao espírito da mentira, dominados por uma prática de um viver reprovável diante de Deus. E para eles está tudo certo, está tudo bem, não há problema nenhum. Queridos, a questão não é aqueles que não puderam receber, porque Jesus aqui deixa muito claro: vós, então agora o Senhor está separando as coisas. Vocês estão conseguindo entender isso, irmãos? O mundo
não o vê e não o conhece. Mas agora Ele nos chama a atenção, porque nós somos discípulos de Jesus, amém? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Então, para nós, olha agora que o Espírito vai dizer a nós o conhecemos. Por quê? Porque Ele habita em nós e estará em nós. Então nós temos o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está conosco e Ele vem para nos ensinar todas as coisas que nós precisamos. A questão é, como bom aluno, eu posso dar ouvido à voz do Espírito. E quando eu dou ouvidos à voz do Espírito, eu alinho a minha vida com o Espírito da verdade, que o mundo não pôde ver e nem o conhece, mas nós conhecemos, nós temos o Espírito está nos ensinando, o Espírito está dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo, ande dessa forma, faça dessa maneira, foi para esta forma que eu te chamei para ser santo, eu te chamei para ser meu filho, eu te chamei para ser meus discípulos, mudem o seu falar, mude o seu traje, muda a sua forma de dizer, muda a sua forma de pensar, é o Espírito Santo que está nos ensinando como nós devemos estar vivendo para agradar a Deus, e o Espírito Santo fica como um intercessor, ali intercedendo diante do Pai, por mim e por você, para que o Espírito da verdade se revele a nós, amém, irmãos? Então esse Espírito da verdade, nós o conhecemos, por quê? Porque Ele habita em nós, Ele está dentro de nós, e Ele nos auxilia, nos ampara, nos ajuda a viver segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui eu estou sendo apenas repetitivo, porque o profeta já liberou esta palavra sobre você nessa noite. Mas aqui veio a palavra que saltou ao meu coração. Porque, queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. Dias de iniquidade operando sobre a face da terra de uma maneira como nós não podemos mais imaginar. Talvez nós sejamos solapados dia e noite por coisas que vão nos trazer um profundo entendimento de que o mundo jaz no maligno com força. Porque as práticas estão se tornando práticas banais, corriqueiras, normais, e não há problema nenhum com isso. E o que nós estamos vendo é a degradação humana, a degradação da família, a degradação de casais, a degradação do lar, a degradação de relacionamentos de amizade, a degradação de todas as coisas, uma polarização absurda, ridícula, que não tem nexo causal nenhum, não tem porquê nós vivemos no meio dessa guerra. Nós não fomos chamados para essa guerra, nós fomos chamados para estar em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. O nosso lugar não é guerrear na terra, nós fomos chamados para as regiões celestiais, as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, então vamos para lá, que lá é o lugar onde Deus vai liberar para nós a nossa vida, a nossa bênção. Nós estamos vendo pessoas se degladiarem, se matarem, se ofenderem, e como se isso fosse assim, não, é normal. Não é normal, irmãos. É normal para o mundo, que não consegue conhecer o Espírito Santo, e que o Espírito Santo não está lá. Eles estão presos no espírito da mentira. Mas nós não. Nós não. Nós temos o Espírito Santo. E Ele nos ensina, Ele nos disciplina, Ele nos mostra o caminho, Ele revela a vontade de Deus, Ele revela o coração de Deus para nós. E aqui Ele está dizendo claramente, eu não vos deixarei órfãos. Aleluia! Jesus está conosco.
Jesus está ao seu lado, Jesus deseja lutar a sua luta, Ele deseja pleitear a sua necessidade, o Senhor deseja te assistir na sua angústia, o Senhor deseja dar a você tudo aquilo que você precisa, o Senhor deseja derramar sobre você a glória, a força, a majestade, o poder, a sua presença, Ele deseja te dar tudo o que você precisa, mas você precisa compreender algo, queridos, o mundo não pôde conhecer o Espírito Santo, mas nós não estamos órfãos, porque nós temos o Espírito em nós, e esse Espírito precisa se manifestar em nós. E vejam, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que Jesus estava falando aqui eram de duas dimensões importantes. A primeira dimensão é que Ele ascenderia aos céus, e Ele voltará em glória para buscar a sua igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, se eu fosse você, eu estava dando cambalhota na sua cadeira aí, sem sair do lugar. Porque a maior promessa que tem para nós é que a nossa carreira não termina aqui. A nossa carreira está lá no céu, garantida na vida eterna, que nós já celebramos aqui. Mas há uma segunda dimensão que nós precisamos entender. Porque através do Espírito Santo, Jesus está em nós. Fala assim, através do Espírito Santo, Jesus está em mim. Então vejam, queridos. Irmã Conceição, hoje a senhora me protege na hora que eu sair da igreja, tá bom? Irmãos, Jesus apedrejou a mulher adúltera ou Ele amou a mulher adúltera? Por que você está atacando pedra? Amém? Amém ou não amém, como diz um pastor amigo meu? Jesus foi visto no meio das prostitutas, dos cobradores de impostos, não foi? Dos publicanos, não foi? Não foi isso, não. Mas por que Ele foi lá? Para ser igual a eles ou para saquear o inferno e tirar eles daquela vida? Então nós precisamos entender o porquê que o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós para que nós possamos testificar do amor de Cristo e levar as pessoas ao arrependimento, à mudança de direção, à mudança de mente. Elas precisam olhar para nós e ver assim, espera ali há uma vida diferente, eu quero essa vida para mim. Ali há uma forma diferente de viver com a sua esposa, e eu quero viver com o meu esposo dessa maneira. Ali há relacionamentos de pais e filhos diferentes, e eu quero isso para mim. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, espera aí, o que eles têm de especial? Porque eu também quero. Mas quem vai gerar isso em nós? A vida no Espírito. A vida no Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer, mas que nós conhecemos, porque o Espírito da verdade habita em nós e estará em nós em todo o tempo. Por isso Ele diz, não vos deixarei órfãos. Meus queridos irmãos, neste tempo você não está órfão. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de tudo que você necessita, você não está abandonado à sua própria sorte. A nossa sorte nunca veio de governos, a nossa sorte vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Quando eu precisar de socorro, a palavra do Senhor diz, levantarei os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro virá do Criador, do Deus do céu que criou o céu e a terra. A nossa esperança continua sendo Jesus Cristo, o Rei de glória, de poder e de autoridade, e sobre Ele nada pode resistir. A nossa esperança está nesse Espírito da verdade que nós recebemos e que Ele deseja se manifestar a nós. Entendam isso. O que o Espírito Santo deseja, queridos, é revelar Cristo em vós. E aí vem Paulo em Colossenses e diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória, aleluia, louvado seja o Eterno. Então vejam, queridos, o que o Espírito Santo quer fazer, deseja fazer em mim e em você, é manifestar Cristo,
revelar Cristo, revelar o seu amor, revelar o seu poder, revelar o seu perdão, revelar a sua graça, derramar sobre você o conhecimento de quem Cristo é, dominar a sua mente para que a sua mente seja renovada pela mente de Cristo, dominar o seu coração para que o seu coração esteja inundado pelo amor do Senhor. E quando você vive essa dimensão de presença do Espírito Santo, te ensinando, te levando a viver a revelação de quem Jesus Cristo é, então se cumpre o que diz a palavra: e eu vos manifestarei a eles. Aleluia! E é isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida hoje. Mas entendam isso: naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E quem faz isso nos nossos dias é o Espírito Santo que nos ensina. Então vejam, queridos, o Espírito da verdade, o mundo não pôde receber porque não o vê, não o conhece. As promessas de Cristo eles não puderam alcançar, não o verá mais. Mas nós, os discípulos de Jesus, os alcançados pelo amor dele, o Espírito da verdade habita em nós e está em nós. Nós o conhecemos através das promessas de Cristo Jesus e nós os vemos porque ele vive e nós viveremos também. Aleluia! Porque ele vive, nós estamos vivos. A promessa do Senhor é: eu não vos deixarei órfãos. O Senhor Jesus continua intercedendo por nós à destra do Pai e deixou o seu Espírito Santo para se revelar a nós. E nesta revelação, nós recebemos a manifestação de quem Jesus Cristo é. Que nós possamos viver esta realidade de vida, meus irmãos. Esta realidade de vida. E para isso, nós precisamos compreender algo. Ele diz assim: e eu me manifestarei a Ele. A manifestação significa tornar visível. Nós veremos Jesus. Mostrar-se, aparecer, declarar, tornar conhecido. O que Jesus está querendo fazer na minha vida e na sua vida hoje é: Ele deseja se tornar conhecido. Ele deseja que nós o conheçamos a tal ponto que nós queiramos viver, segundo a revelação de quem Ele é em nós. E nós deixemos toda a prática daquilo que ofende a santidade e a vontade do Senhor para nós. Quando eu orava a respeito dessa palavra, o Senhor me disse muito claramente, e eu quero dizer para os irmãos, que até 5 e pouco da tarde, eu não sabia de nada que estava acontecendo no nosso país, né, meus irmãos? Então eu estou aqui muito isento nessa noite, porque eu não sei, não entendi o que aconteceu, o que não aconteceu. Daqui a pouco a gente vai tentar entender. Sei lá, nem se a gente consegue mais, né? Mas eu preciso declarar algo que Deus colocou no meu coração, que é: igreja, entendam o tempo da igreja. Irmãos, o pastor Omar subiu aqui e entregou uma palavra profética para vocês, dizendo: prestem atenção no que vocês estão comendo. Queridos, o que ele estava dizendo, e pastor Omar me permita colocar a revelação daquilo que Deus trouxe no meu coração, porque ele já havia me dito à tarde. A minha igreja precisa entender que acabou o tempo de brincar de igreja. Chegou o tempo aonde o Espírito da verdade vai separar aqueles que andam no Espírito da verdade, mas o Espírito do mundo vai dominar aqueles que estão presos no Espírito do mundo. Está chegando um tempo aonde Deus não vai permitir mais a contaminação da casa dele. Ele vai vomitar aqueles que não querem vida comprometida com Deus. O tempo da igreja está chegando, o tempo onde a igreja será perseguida. E qual é o problema disso?
O povo de Israel foi perseguido no Egito, e sabe o que aconteceu? Eles cresceram, eles se multiplicaram, eles se fortaleceram, e Deus os libertou do Egito e levou eles para a terra prometida. Nós também viveremos essa realidade. Se nós formos apertados, se nós formos exprimidos, nós vamos crescer no poder e na graça do Senhor, e vamos para Canaã celestial, o lugar que está nos reservado no céu. Então que venha uma perseguição contra a igreja. Talvez nós até precisemos de perseguição para tirar essa mornidão do nosso coração. Está chegando o tempo onde o Espírito Santo vai com poder, glória, majestade e unção derramar a presença dEle sobre os corações que estão preparados para receber a manifestação do seu amor e do seu poder. Mas entendam isso. Deus não divide a glória dEle com ninguém. E o que Deus me disse é: eu não tenho nenhuma preocupação com nomes. Tem muita gente correndo atrás de grandes nomes. Eu vou me manifestar aonde há pureza de coração e desejo da minha presença. Se for neste lugar, corações desejosos do Senhor, o Senhor vai se manifestar e vai derramar o seu Espírito sobre nós. Se for na sua casa e tiver corações desejosos, sem nenhum pastor, sem nenhum presbítero, Deus vai se manifestar, porque é tempo do derramar do Espírito sobre os últimos dias. A promessa de Joel estará se cumprindo sobre a igreja agora. Mas entendam uma coisa: o Espírito da verdade, o mundo não pôde ver, nem pôde conhecer, mas você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem tentado falar ao seu coração a respeito das suas práticas, a respeito de como você está vivendo. E está chegando um tempo onde nós precisaremos assumir um compromisso com Deus e com a sua santidade. Porque o Espírito de Deus não virá sobre corações manchados. Não virá. Aonde está contaminado, o Espírito de Deus não pode se manifestar. Porque o Espírito Santo é santo e Deus é puro. Santo. A palavra do Senhor diz que Ele está vestido de vestes de linho puro. Isso significa santidade, pureza, inocência. E o Senhor me disse: por fim, desperte a tua igreja, porque é tempo de comprometimento com o Senhor. É tempo de deixar velhas práticas e velhos hábitos. Queridos, vinho novo não vem em odres velhos. Vinho novo vem em odres novos. Vinho novo é derramado em corações puros, em corações que realmente desejam a presença do Senhor. Quantos querem ser purificados pelo Senhor nessa noite? Quantos precisam ser purificados pelo Senhor nessa noite? Igreja do Senhor Jesus, entendam isso. Não é uma palavra dura, nem é uma palavra de exortação, é uma palavra de amor à igreja. Assim como Jesus amou a igreja, e Ele preparou os seus discípulos para os últimos dias, para aquilo que estava por vir, o Senhor deseja preparar a sua igreja. Jesus me disse: eu preciso adornar a minha igreja. A santidade não pode mais ser negociada. A santidade não pode mais ser manifestada em nomes, em cartazes e placas, porque a santidade do Senhor não está comprometida com nomes. A santidade do Senhor está comprometida com corações que amam a Ele e amam a vida dEle em verdade, e Ele vai se manifestar a Ele, porque assim diz a palavra do Senhor. O Senhor não está preocupado com plataforma, o Senhor está preocupado com corações que se quebrantam diante dEle, e a palavra do Senhor diz que o coração quebrantado, o Senhor não rejeita. É tempo de quebrantamento, é tempo de nos achegarmos ao Senhor, é tempo de confessarmos os nossos pecados, é tempo de deixarmos velhas práticas, de deixarmos aquilo que não agrada ao Senhor, é tempo de retornarmos para a casa do Senhor, para estarmos na casa do Senhor, seja de segunda, seja de terça, seja o dia que for. Tem muito crente hoje que só é crente no domingo.
e que vai para a igreja porque tem Santa Ceia. Misericórdia, irmãos. Irmã Conceição, me ajuda depois a sair da igreja. Precisamos entender uma coisa, queridos. O tempo da igreja é um tempo de seriedade com Deus. É um tempo para aqueles que vão amar a Deus de verdade, a tal ponto de negar a sua vida. Será que se colocarem uma arma na sua cabeça hoje e disserem assim, negue a Jesus, você vai negar? Você está preocupado com isso? Outro dia eu recebi um vídeo, irmãos, eu não abro vídeo. Então assim, quem gosta de mandar vídeo para mim, se eu quero dar uma dica para você, não manda porque eu não vejo. É porque eu falei para o Senhor que eu não ia ver mesmo. Mas eu decidi ver aquele vídeo. Teve 2 vídeos que eu vi nesses últimos 15 dias. E eu falei para a pessoa, liguei para ela, falei, olha, só uma coisa, eu não abro o vídeo, mas eu abri o seu vídeo, porque o Espírito Santo me incomodou, então eu vi o seu vídeo. Mas essa outra pessoa eu não falei. Mas lá falava assim, porque vão perseguir os pastores, que vão perseguir os evangelistas, vão perseguir os missionários. E eu falei assim, glória a Deus, aleluia, porque no tempo da perseguição a igreja cresceu, a igreja prosperou, o nome do Senhor Jesus foi exaltado, e os mártires com seus sangues proclamaram a glória do Senhor, e a igreja cresceu, e nós estamos aqui, porque aqueles homens morreram por amor ao Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus, manda ver que eu estou preparado para morrer se preciso for. Que a Cris não me ouça. Mas a verdade, queridos, é que nós precisamos entender o que diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, achará. Nós temos a vida, e a vida está em nós. Mas está chegando o tempo de parar de brincar. De parar de brincar. O tempo de seriedade, de comprometimento, de compromisso com o Senhor. De comprometimento com o Espírito Santo, de amar a Deus sobre todas as coisas, a tal ponto que a sua vida será uma vida radical para Deus, sim. Sim será sim, e não será não. Não haverá espaço para negociações, ou espaço para, não é bem assim, como disse o profeta já nessa noite. Para você será somente uma palavra, o sim de Deus e o não de Deus. Se Deus diz, não bebe, você não bebe. Mas se Deus diz, beba do meu cálice, deste cálice você bebe. Mas do cálice do diabo você não beberá. Em nome do Senhor Jesus.